Você já parou para pensar que existem poucas palavras capazes de despertar em uma mulher um desejo tão forte que nem ela mesma consegue explicar? Não estamos falando de frases românticas decoradas, diálogos de filmes ou aquelas técnicas baratas de sedução que circulam por aí. Refiro-me a um poder silencioso, quase imperceptível, que poucos homens compreendem. E é justamente por isso que a maioria fracassa no quesito atração. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é simples. Os homens não perdem as mulheres por falta de dinheiro, por não serem atraentes ou mesmo por não saberem flertar. O que realmente os condena é não entender a linguagem oculta do desejo. Muitos acreditam que conquistar uma mulher significa dar-lhe mais atenção, mais presentes, mais mensagens ou mais elogios. Mas a ironia é que é justamente isso que a afasta. O que uma mulher anseia profundamente, mesmo que jamais admita, é algo que quebre sua rotina, que desperte mistério, intriga, um desafio. E é aí que entram essas palavras, palavras que não tentam convencer sua mente lógica, mas sim tocar seu instinto diretamente. Porque quando falamos de atração feminina, não estamos falando de racionalidade, estamos falando de pura emoção, um impulso visceral que a atrai para você, sem que ela consiga explicá-lo. Ela não vai pensar: sinto-me atraída por ele porque ele fala de forma inteligente. O que ela sentirá é um arrepio, uma necessidade de se aproximar, de querer sua atenção, sem entender muito bem o porquê. E aqui vem a parte desconfortável. Muitos homens acreditam que o desejo feminino é uma espécie de prêmio, obtido por ser bom, gentil ou correto. Mas a atração não segue as regras da justiça. Uma mulher não se sente atraída pelo homem que a coloca em um pedestal. Ela se sente atraída pelo homem que, com poucas palavras, deixa claro que não é como os outros. Olhe ao seu redor. Os homens que mais atraem mulheres são sempre os mais bonitos ou os mais ricos. Não. Muitas vezes são homens comuns, até mesmo com defeitos óbvios, mas que dominam uma arte invisível. Dizer a coisa certa na hora certa. Suas palavras aparentemente simples ativam um mecanismo oculto na mente feminina. E é isso que você vai descobrir aqui, nesta jornada interior. Não espere frases mágicas para manipulação ou joguinhos vazios de sedução. O que você encontrará é muito mais poderoso. 5 palavras que, segundo a psicologia estoica, projetam controle, segurança e mistério. Porque o homem estoico não busca aprovação. Ele não implora por amor. Ele fala pouco, mas cada palavra é um golpe preciso. Quando você aprender a usá-las, verá mudanças surpreendentes. A mulher que antes não lhe dava atenção começa a notar. Aquela que parecia distante começa a procurá-lo. E aquela que pensava tê-lo conquistado de repente teme perdê-lo. Essa é a diferença entre um homem comum e um inesquecível. Como ele usa as palavras. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir o poder oculto da linguagem. Não é o que você diz, mas como você diz. Um homem pode ser fisicamente atraente, mas se, ao abrir a boca, transmitir insegurança, carência ou uma atitude excessivamente complacente, a atração desaparece instantaneamente. Em contrapartida, um homem comum, aparentemente sem nada de especial, pode ser magnético se projetar calma, firmeza e mistério ao falar. Esse é o poder oculto das palavras. Não se trata tanto do conteúdo literal, mas da energia que você transmite ao dizê-las. Uma única palavra, se pronunciada com confiança, pode ter mais impacto do que um discurso inteiro repleto de dúvidas. É aqui que entra a psicologia estoica. O homem estoico não preenche silêncios constrangedores, nem tenta impressionar com floreios verbais. Ele fala pouco, mas quando fala, cada palavra tem intenção e peso.
Essa economia verbal produz um efeito automático nas mulheres. Primeiro respeito, depois atração. Porque quando um homem se respeita, cada palavra se torna uma declaração silenciosa de valor. Por que isso funciona tão poderosamente? Porque, instintivamente, as mulheres julgam não apenas o que um homem faz, mas também como ele se expressa. Uma resposta curta, clara e tranquila comunica algo poderoso. Eu não preciso da sua aprovação. Eu caminho ao seu lado, não atrás de você. Essa mensagem subliminar ativa a atração em um nível profundo. Imagine a cena típica. Você está conversando e ela pergunta: então, o que você busca em um relacionamento? A maioria dos homens nervosos responde com discursos intermináveis. Estou procurando algo sério, alguém especial, alguém que me complemente. E embora soe bem, transmite carência. Por outro lado, um homem que entende o poder das palavras responde com calma, diretamente, sem floreios. Estou procurando a mesma coisa que você, mas sem pressa. 6 palavras firmes, sem ansiedade. Essa resposta não revela tudo. Deixa espaço. Abre espaço para perguntas. E quando uma mulher começa a se perguntar mais do que você revela, o desejo começa a florescer. É por isso